Melhor campanha da competição, melhor ataque do quadrangular e números que impressionam. O elenco da Ponte realmente deixou todos os problemas extracampo para trás e mostrou união, comprometimento e muita hombridade para chegar até a final da Série C. A gente vai marcar o nosso nome na história da Ponte Preta e eu tenho certeza que, e espero que seja com título, né? Pelo esse grupo que foi formado, pela união, pela dedicação de todos, pelo dia a dia que a gente vem se dedicando, mas para fechar com tudo a gente merece o título, né? E dar esse título para esse torcedor que veio 7 horas diante de Campinas para nos prestigiar. E é impossível não destacar o trabalho da comissão técnica dirigida por Marcelo Fernandes. Com aproveitamento de mais de 80%, o treinador chegou para a sua 10ª partida à frente da Ponte, sabendo do tamanho e da importância do título para o clube alvinegro. Para a Ponte Preta um título inédito, sabemos da nossa disposição e comprometimento para com essa instituição, sabemos também que vamos jogar contra um adversário muito difícil, qualificado, e a gente sabe que decisão, detalhes que são primordiais para que tudo aconteça do bom e do melhor, né? E do outro lado, um técnico forjado no aço da base da Ponte Preta. Meu carinho ele é eterno, né? A camisa preta e branca, ela fez parte da minha vida durante 20 anos. É difícil você desconectar totalmente. Agora, eu tô bem, cara. Eu achei até que eu poderia estar um pouco mais ansioso. Cara, eu tô respeitando o meu processo como treinador. Esse é o meu processo, é assim que eu vou ter que conviver na minha carreira. O torcedor da Ponte, que foi fundamental durante toda a competição, esgotou os ingressos para o jogo lá em Londrina em menos de 1 hora. Mas chegando lá, alguns ônibus enfrentaram atraso na liberação pela Polícia do Paraná e quem já estava ao redor do VGD também teve dificuldades para entrar no estádio. Mas antes de toda essa confusão, é claro que a expectativa do torcedor alvinegro, que compareceu em Londrina, era grande. Com certeza. Ponte Preta, gente, a gente tá acostumado a levantar, cair, levantar, e agora nós estamos num momento sensacional. E o ano que vem nós vamos chegar na Série B com esse título na mão, jogar a Copa do Brasil, um tempo novo de restauração na macaquinha Ponte Preta, pra cima. Campinas pra cá, vendeu 500, mas se tivesse 5 mil, tenho certeza que ia esgotar também. Então, vamos pra cima. Melhor possível. Eu vi o retrospecto lá do contra o Derby, do discurso do Elvis, e eu fiquei inspirado. Então só espero o melhor jogo possível. Se elenco, comissão técnica e torcida se destacaram durante toda a competição, por outro lado, a partida no VGD não teve tanto brilho assim. Um primeiro tempo truncado, com muitas disputas no meio-campo e nenhuma oportunidade clara de gol. Era um chute de fora ali, uma cobrança de falta aqui, mas nada que levantasse o torcedor. O segundo tempo foi um pouco mais agitado. Arthur, logo aos 7 minutos, salvou o que poderia ser o primeiro gol dos donos da casa. Depois foi a vez de o Anderson desviar o chute de Maurício. A melhor oportunidade da partida foi com o Maurício e o paredão Diogo Silva, atento, salvou a macaca. Diogo Silva, mas a bola ultrapassou a linha de fundo. Portanto, o escanteio, vamos ver se ultrapassou mesmo. Com dificuldade para criar, a Ponte só chegou perto do gol adversário nesse chute de Léo Oliveira, tentando surpreender Luiz Daniel. E já na reta final, o Londrina partiu para a bafa. Tentou de todas as formas, mas não conseguiu sair em vantagem na primeira decisão. Fim de jogo com o placar zerado no estádio VGD. E quando a gente não pode ganhar, a gente empata, né? Esse é o nosso discurso, o discurso foi durante todo o campeonato. Como disse o zagueiro Simon, se não deu para sair em vantagem aqui do estádio VGD, o importante foi ter conquistado pelo menos um empate. O resultado pode ser considerado positivo para a equipe alvinegra, que agora depende de uma vitória simples no Moisés Lucarelli para ficar com a taça da competição. E outra pergunta que não sai da cabeça do torcedor é: qual a real situação do atacante Gé e será que ele fica à disposição para o próximo jogo?
E a gente está fazendo esse esforço muito grande. Departamento médico, fisioterapia também da Ponte Preta está dedicada ao máximo para tentar colocar o Gé, pelo menos no banco de reservas. É uma contusão séria que a gente também não pode colocar o jogador em risco. E isso eu deixei ele muito tranquilo, que eu jamais iria colocar ele para tomar injeção, meia boca, até porque ele teve uma contusão séria da outra vez, na outra perna, a mesma contusão, e depois deixou ele fora há muito tempo. Isso não vai acontecer. O Gé é um jogador muito importante, como são todos, e se a gente puder contar com ele, vai ser muito bem-vindo. E se Gé ainda é dúvida, os 4 jogadores que estavam pendurados no VGD estão confirmados para a decisão. No meio do segundo tempo, Marcelo Fernandes tirou os 3 meias amarelados e depois da partida explicou a estratégia utilizada. Mas a gente procurou colocar os 3 novos no meio de campo e tiramos 3 que estavam carregados com o cartão. Pra gente ter um jogo da volta. Não adianta a gente querer tudo num jogo só e deixar em casa um jogo tão importante como vai ser com o Londrina. Então a equipe, eu procurei trocar o meio de campo até para também dar um gás novo. Acho que entraram muito bem os 3 no meio de campo, jogaram muito bem. E também eu aliviei no termo de cartão do Luiz, do Rodrigo e do Elvis. Valendo a taça da Série C do Campeonato Brasileiro, Ponte e Londrina entram em campo no próximo sábado, às 5 horas da tarde, e agora no Moisés Lucarelli. Bom, nós vamos debater o jogo, mas antes uma opinião sobre os jogadores que estavam pendurados, notadamente os jogadores de meio campo, né? Porque o Diogo Silva também estava pendurado. Começo com você, Bebê. Você acha que eles tiraram o pé, ou seja, não jogaram com todo o potencial pensando no cartão? Eu acho que não, Batista. Eu acho que eles jogaram pensando no jogo, pensando na decisão, até porque eles foram peças importantes quando eles estiveram em campo. É claro que o Marcelo tirou para não correr o risco de tomarem, mas eu acho que eles não deixaram de tirar o pé, de se entregarem, de jogarem essa partida tão importante como foi contra o Londrina. Eu acho que não, Batista. Você, CH, não estou dizendo nem que foi consciente isso, né? Porque provavelmente antes do jogo deve ter tido lá uma conversa. Olha, o negócio é dar uma segurada aí para não ficar fora do jogo decisivo que será no sábado que vem. Você acha que houve isso ou não? Não tiraram o pé, não. Eu acho que jogaram com cuidado, com responsabilidade. Mas não tiraram o pé de nenhuma dividida. Nenhuma. Eu acho que a estratégia foi arriscada, mas o Marcelo Fernandes fez o que deveria ter feito. E depois ele mexeu na hora certa também, tanto é que depois da mexida subiu a qualidade técnica do meio campo da Ponte, que no segundo tempo estava perdendo o duelo contra o Londrina, que jogou melhor o segundo tempo. Mas não acho não, Batista, não concordo, ninguém segurou, ninguém jogou com um freio de mão puxado, não. Não penso assim. E para você, Tigrão? Não, eu acho que eu estou fora de áudio. Sim, daqui a pouco o Tigrão vai colocar a opinião dele também a respeito deste tema. Mas vamos ao jogo, né? Quer dizer, o jogo que não teve jogo. O jogo realmente foi muito ruim, um jogo feio. Olha, não teve uma defesa importante, teve aquela ali do Diogo Silva, mas não foi uma defesaça. Teve também alguns chutes, mas diretamente no gol. Chance clara de gol realmente não teve. Então o jogo foi o circo dos horrores, elevado à 10ª potência. A Ponte não queria perder e não perdeu, e o Londrina não teve capacidade, qualidade para vencer o seu jogo em casa e empurra tudo para a decisão, que será no Estádio Majestoso, sábado que vem, às 5 da tarde. Eu começo com você, Bebê, a sua opinião aí a respeito do jogo. Bom, Batista, eu acho que foi um jogo muito truncado e o Londrina, que tem muita qualidade, o que o Londrina conseguiu fazer? Neutralizar os pontos principais do ataque da Ponte Preta, até porque é uma final de campeonato, né? O Londrina queria vencer em casa, jogou melhor o segundo tempo, mas o Londrina, da mesma maneira, não queria perder também. E foi importante esse resultado, principalmente para a Ponte, conquistar um empate fora de casa em uma decisão, né,
2 finais, uma em cada estádio, para jogar diante da sua torcida, é claro que é muito importante. A torcida do Londrina teve um bom comportamento, não teve nenhum problema com a torcida do Londrina. A gente tinha preocupação também com relação à imprensa. A imprensa foi muito bem tratada, a imprensa de Campinas, deu para fazer o jogo, não só TV e Rádio Bandeirantes, os outros componentes de imprensa que foram lá para a cidade de Londrina também. O que deixou a desejar? A polícia militar, que é importante falar, foi desrespeitosa a polícia militar com a torcida da Ponte Preta. Até porque os torcedores da Ponte ficaram impedidos de entrar por conta da... A gente sabe, tem a questão do estatuto do torcedor, mas a Polícia Militar do Paraná não respeitou essa situação. A torcida da Ponte Preta foi muito desrespeitada. O torcedor que viajou mais de 7 horas lá para Londrina não pôde entrar com antecedência no estádio. As torcidas organizadas também foram desrespeitadas. Entraram já com o jogo em andamento. É claro, isso não deve acontecer aqui em Campinas, porque aconteceu problema lá, não tem que acontecer problema aqui. Tem que ser todo mundo muito bem tratado, até porque a Ponte tem que mostrar a grandeza. Seja a imprensa de Londrina, seja a torcida de Londrina, todo mundo tem que ser muito bem recebido no sábado. E é claro, a torcida da Ponte vai fazer valer a força do estádio Moisés Lucarelli para buscar esse primeiro título nacional, Batista. E você, Tigrão, também a opinião a respeito dos pendurados e o que você achou do jogo? Bom, com relação aos pendurados, não entendi que eles tiraram o pé, não. Claro que o jogador que está com 2 cartões e vai para uma finalíssima, ele toma cuidados não de tirar o pé, de não tomar cartão bobo. Você viu alguém reclamando, o Elvis indo em cima do juiz, o Rodrigo Souza indo no juiz, o Luiz Felipe, o Diogo Silva, ninguém foi. Outra coisa, numa dividida, precisa chegar forte para tomar a bola, precisa ter uma intensidade para não perder o lance, eles tiveram. Só que dar pontapé não deram, chegar atrasado com o pé alto em cima da bola, na dúvida, não vou chegar a tempo, só vou arrumar para minha cabeça. Vou chegar atrasado, vou tomar amarelo. Então eles tiveram cuidados, estiveram mais concentrados no quesito cartão. Mas ninguém tirou o pé, não. Jogaram para valer, dividiram, chegaram, encurtaram, não vi dessa forma. E quanto ao jogo, o primeiro tempo inexistiu, praticamente não tivemos futebol, um time com muito respeito com relação ao outro. Acho até que a estratégia do Londrina em casa, eu esperava mais agressividade, acho que não foi a melhor estratégia, porque quando você tem 90 minutos para ganhar o jogo, você não precisa jogar 45 minutos no lixo. E no primeiro tempo o Londrina não jogou. A Ponte não foi sufocada, não foi incomodada. Mudou no segundo tempo. Londrina subiu as linhas, foi mais agressivo e teve pelo menos 3 boas oportunidades para fazer o gol. Como você disse, nada absurdo, perdeu o gol feito, bombardeio, bola na trave, goleiro fazendo milagre, não. Mas o Londrina foi melhor do que a Ponte no segundo tempo, só que não o suficiente para fazer pelo menos um gol e trazer uma vantagem mínima para Campinas. De qualquer forma, para mim um placar correto, dentro do movimento geral de ações da partida, e fica tudo em aberto para sábado que vem. Tanto a Ponte pode levantar o caneco, como o Londrina. Mas e a força da torcida? Importantíssima. E a torcida da Ponte vai comparecer em peso. Espero que de forma ordeira, sem revanchismo, o que passou, passou. E qualquer atitude impensada que for cometida, porque lá fecharam o portão. A torcida jovem entrou aos 40 minutos do primeiro tempo. A polícia mandou a torcida embora. Eu nunca vi isso na minha vida. Manda embora, depois vai buscar. Para lá num outro comando, num bloqueio, já retornando para Campinas. Não, pode ir agora. Onde é que nós estamos? Entrou aos 40 minutos. Então não foi legal a organização, como aliás era previsto. Não adianta também jogar só nas costas da polícia, porque quem abre o portão é a administração do estádio. Tá? Vamos deixar bem claro isso daí. Bem claro. Mas a polícia que autoriza. Não, a autorização é regulamento. Tantas horas antes do início da partida tem que abrir. E a torcida da Ponte ficou represada lá, foi um pau de sebo. Não deveriam ter feito isso.
Mas a torcida da Ponte aqui tem que mostrar isso que o Breno Beretta falou. Grandeza. Vai lá, empurra o time, apoia, toca, joga junto e respeitando todo mundo. Afinal de contas, é apenas um jogo de futebol. Aí as imagens da torcida da Ponte represada lá sem poder entrar no estádio. Então, passou, não tem que ter retaliação, não. Não tem que ter. De forma nenhuma. Receber bem e resolver as coisas dentro do campo, ou não, CH? O caminho é esse mesmo. Esse negócio de fora de campo, tem muita informação desencontrada. O fato é que eu continuo com a mesma opinião, não é? E a culpa não é do Londrina, a culpa é da CBF, de autorizar uma final de campeonato num campo nada contra, estava direitinho lá, teve problema nenhum, mas é muito acanhado, né? Não tem estrutura. Tem estrutura no geral e a condição do gramado muito ruim. Mas isso não é problema da gente, não é? Sobre o jogo, Batista, nós não tivemos primeiro tempo. O primeiro tempo foi realmente abaixo da crítica. Foi muito ruim dos dois times. No segundo tempo, o Roger aproximou alguns jogadores em meio campo, não é? Tabelas curtas aconteceram. Eu acho que o Londrina jogou no total dos 90 minutos mais do que a Ponte. Mas não foi, como você disse, eu concordo, não teve lá uma grande oportunidade. Teve volume de jogo, teve posse de bola e teve jogadas perigosas. A Ponte pouco criou. Por isso que ficou essa impressão que os jogadores que estavam pendurados tiraram o pé. Mas tem a competência do Londrina também. E a Ponte foi lá com uma estratégia que funcionou. Arriscada, mas funcionou. E qual foi a estratégia? Não tomar gol. Então, e depois esse poderio um pouco técnico acima do Londrina no segundo tempo, com as mexidas da entrada do Léo Oliveira e da entrada do Lucas Cândido, o meio campo da Ponte fez de novo isso. Aí a coisa, o Léo pôs a bola embaixo do braço, que é a característica dele, e fez o time jogar. Mas não criou uma grande oportunidade também. Então a Ponte levou uma estratégia, trouxe um empate, que é menos ruim, mas não é o ideal. Sabe por quê? Que para mim, eu concordo com o Tigrão, está absolutamente em aberto a final. O Londrina tem time para ganhar da Ponte e a Ponte tem time para ganhar do Londrina jogando em casa. O meu palpite é que a Ponte vai ser campeã, mas não será fácil. Novo empate leva a decisão para pênaltis. Com relação à torcida, veja, a torcida da Ponte foi maltratada, teve enormes dificuldades. Mas, como disse o Tigrão, o que passou, passou. Até porque não se deve dar tiro no pé. Qualquer atitude de revanche contra a torcida do Londrina, que não teve nada a ver com o negócio, vai prejudicar o próprio time da Ponte. Exatamente. Competição nacional, vai ter a Série B, a Ponte subiu, e aí se tiver alguma atitude de confusão, de briga, pode perder mando de jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Você quer um exemplo? Será um campeonato difícil, a Ponte entra com a dura missão, minimamente, de permanecer na Série B do ano que vem. Se já começa o campeonato perdendo mando de jogo, não tem sentido. Em 2014, né, nós estávamos juntos lá em Joinville. Então a Ponte já tinha subido, o Joinville também. Mas uma vitória da Ponte lá era a Série B, tá? Subiu para a Série A. Técnico, Guto Ferreira. Uma vitória da Ponte lá dava o título da Série B, importantíssimo. Aí a Ponte perdeu o jogo, teve lá um insulto do locutor do estádio, na Arena Joinville, nós estávamos em loco, né? E aí o torcedor, o locutor lá, fez lá uma brincadeirinha, tal, a torcida da Ponte numerosíssima, na oportunidade se agitou, teve um corre-corre lá, muita gente se feriu, polícia no meio, o jogo foi paralisado. Resumindo, Joinville e Ponte perderam o mando de jogo. E para onde que a Ponte foi depois daquele título? Que depois poderia ter vindo, depois do acesso, perdão. Acabou sendo campeão o Joinville, que ele perdeu um jogo no interior de São Paulo aqui, eu acho que para o Oeste, que estava na briga, mas já não subia mais, e a Ponte teria que vencer o Náutico lá na Arena Pernambuco, aquele famoso lance do Adrianinho que demorou para chutar e tal. Tivesse feito o gol o Adrianinho, a Ponte teria sido campeã, mesmo perdendo em Joinville. Aí o caso foi julgado, porque
né? As duas torcidas estavam envolvidas, a torcida da Ponte se enfureceu lá e deu causa, e entendeu o tribunal, o STJD, que os dois times deviam perder mandos. E a Ponte perdeu um mando contra o São Paulo e um mando contra a Chapecoense. Quer dizer, felizmente na oportunidade se manteve, foi bem, fez um bom campeonato, ganhou os 2 jogos, mas não foi perda de mando, foi amenizada a pena, foi portões fechados. A Ponte jogou sem a sua torcida, até no jogo contra o São Paulo foi aquele jogo que o Cajá fez um golaço, encobrindo, né, pegando o Rogério Ceni um pouco adiantado. Então tem que pensar nisso, exatamente isso que você falou. O mundo não acaba hoje. E outra, ninguém está querendo aqui que se vire a face. Tome um tapa aqui e dê a outra face. Não é isso. Isso é coisa para seres com uma grandeza que nós não temos, não é? Mas tem que ser racional. Trata todo mundo bem, tudo certinho, são seres humanos. A torcida do Londrina não teve culpa de nada, desse negócio de portão fechado, de ônibus sendo mandado embora, nada. Torcedor vai vir aí, muitas famílias, para ver o jogo, tem que tratar todo mundo bem, inclusive os nossos colegas da imprensa de lá. Com relação aos ingressos, Breno Beretta tem informação, diz aí, bebê. Bom, Batista, já começaram a ser disponibilizados, né, para o TC10. O TC10 já pode fazer o check-in. Para a torcida da Ponte Preta, para quem não é TC10, a partir de amanhã começa a venda física nas bilheterias do estádio Moisés Lucarelli. Começa às 9 da manhã, vai até às 19 horas, de terça até sexta-feira. No sábado não haverá venda física, somente pelo site pontepreta.futebolcard.com ou no app Ponte ID. Quanto vai custar os ingressos? R$40 o preço de arquibancada normal e 20 a meia entrada. O torcedor, o espaço VIP, né? 80 a inteira e 40 a meia entrada. E a vitalícia, 120 a inteira e 60 a meia entrada. A expectativa de mais de 17 mil pessoas para lotar o Majestoso no próximo sábado, Batista.